Começando mais um Relíquias, dessa vez eu tô com o Léo Sui. Salve, meu mano. Se apresenta pra galera aí. Muito prazer. Geralmente eu estou ali atrás, então eu estar aqui na frente não é algo comum. Mas, ó, Léo Sui, conhecido como Japonego também. Depende, assim, ó, quando eu tô andando na rua, quando me chamam, é assim, se chama de Léo Sui, é porque é algo recente, né? Pessoal do samba, mais ou menos assim. Se chama de Pokémon, porque é da época do Ale Oliveira. Se chama de Japonego, é da época do Fred do Desimpedidos. Então eu sei mais ou menos a geração quando me chamam. Mas eu sou o Léo Sui, muito prazer, muito prazer. E assim, é um prazer estar aqui contigo e vamos para a resenha, porque eu gosto demais de falar. Muito bom. Mano, eu quero começar, você falou de alguns lugares que já trabalhou ali através dos seus apelidos, mas eu quero começar falando de o quão a internet mudou sua vida, cara. Olha, cara, pra você ter uma ideia, eu sou formado em administração. Nossa. Então, muita gente acha que eu vim do audiovisual, não, eu sou formado em administração. Então, eu sou velho também, né? Eu sou 8'2", então eu sou lá de trás. Então, eu sou formado em administração e não tive a internet na época que eu estava estudando, cara. Então, quando chegou mais ou menos ali anos 2010, 2011, eu sempre fui muito conectado, né? Então, eu sempre estive na internet consumindo. E eu falei, cara, o que eu trabalhava em empresa, coisa nada a ver, coisa que eu detesto, ficar dentro do escritório. Falei, isso aqui não é pra mim, então eu preciso fazer alguma coisa. E fui atrás de futebol, né? Fui atrás porque eu ouvia muito rádio, então fui atrás de futebol e conheci bastidores da internet na época de 2011, 12, junto com o Jacaré Banguela, que hoje é meu parceiro. Então eu conheci a internet e a partir daí eu conheci o bastidor de futebol e aí sim mudou a minha vida. Mudou totalmente, que eu larguei tudo para ficar na internet. Mas como é que foi essa movimentação? Exato, só que ela não foi de um dia para o outro. Então eu comecei em 2012, mas eu só consegui viver de internet a partir de 2015 e 2016. Caraca. Então é um rolê muito grande. Mas como começou? Eu fui atrás de um curso de jornalismo esportivo do Alexandre Pretzel. Sei, muita gente já falou sobre isso. Esse curso é antigo. Antigo porque ele fazia para quem estava se formando em jornalismo, até porque quem forma tem pouco tempo de futebol, a maioria quer trabalhar com futebol, né? Então não tem futebol lá dentro. Então ele fez esse curso para essa galera. Só que eu não sou formado em jornalismo. Eu fiquei no pé dele durante 2 meses para ele deixar eu fazer. Eu mandava mensagem no Twitter todo dia, até que ele falou, beleza, pode vir. E aí eu fui fazer esse curso de jornalismo esportivo. Lá eu conheci Rafa Souto, e o Rafa já tinha um blog, né, de futebol, e em 2012 a gente começou a conversar, ele falou, Léo, eu quero transformar o meu blog num canal, e eu já mexia com edição, com câmera, de curioso, né? E eu falei, beleza, vamos fazer. Então a gente começou a desenhar um canal de futebol em 2012, 13. E ele surgiu em 2014, então efetivamente eu entrei na internet como produtor de conteúdo em 2014 fazendo o canal F4L, Então, que é futebol nas 4 linhas. Essa que eu ia te perguntar agora, porque eu perguntei pro Rafa sobre como que foi essa movimentação no momento em que, tipo, quem ele chamou, em que momento foi essa movimentação, porque, tipo, ele tem um trabalho na faculdade com o Fred, só que depois ele se perde assim, na questão do F4L, depois ele vai montando, aí vem com você, aí depois ele vai e dá um salve no Fred. Na sua visão, como que aconteceu essa movimentação para a criação do F4L? Teve um momento, pelo menos na minha vida, teve um momento importante que foi nesse curso do Alexandre Pretzel. No último dia do curso, ele perguntou, quem estava, não lembro, acho que filho do Milton Neves, estava ali na palestra, perguntou, hoje é o último dia, onde vocês querem trabalhar? E tinha mais ou menos umas 15, 20 pessoas ali no curso, cada um falou, ó, quero ir para Globo, quero ir para Band, quero ir para Sport TV, quero ir na Rádio Bandeirantes. Eu e o Rafa, a gente falou, a gente não quer trabalhar em lugar nenhum desses, a gente quer trabalhar na internet, a gente quer ter nosso próprio canal. Ninguém entendeu nada, porque não existia canal de futebol naquela época. Então, eu falei, é possível, então dá pra gente fazer. Então, como é que começou? O Rafa tinha esse blog, a gente começou a formatar esse canal, ele me chamou para fazer. Não, a gente não tinha ideia, não tinha referência nenhuma do que era. Só que eu já vinha do mundo corporativo de empresa, entendia que precisava sobreviver. Eu já era casado, já tinha filha. Então não dava para brincar de internet, né? Então a gente começou, ele com a ideia, com a essência do canal, e eu pensando mais na questão como transformar um canal numa empresa. Então desde o início, o canal F4L, a gente já foi atrás de marcas, então surgiu já pensando como uma profissão, cara. Era o que ia sustentar a gente. E então eu comecei com o Rafa, tanto que a primeira entrevista que a gente fez, acho que foi igual ao do seu canal, com o Mauro Betti.
A gente foi lá na Band, primeira entrevista que a gente fez. Nem sei se foi pro ar, porque foi primeiro, então tinha vários problemas técnicos. Sim. Acho que a gente postou mesmo assim. Então a gente começou a entender o canal como um projeto, como uma empresa, e colocou um deadline assim que era a Copa do Mundo. Então a gente pensou, ó, a gente precisa estar na Copa do Mundo. Como? Não sabemos. Tanto que a gente ia apresentar o projeto para a marca já. E a gente não tinha onde gravar, não tinha patrocínio, não tinha estrutura nenhuma. E a gente foi atrás de marca. E conseguimos uma marca para hospedar a gente, para a gente poder fazer gravações. Inclusive você consegue ver esses conteúdos hoje num restaurante que nem existe mais, chama Hooters. Hooters é um restaurante dos Estados Unidos que tinha garçonetes que era só para esporte, para quem frequentava o bar e gostava de esporte, para assistir jogo, enfim. E a gente apresentou esse projeto para essa marca e a marca, ó, não entendo o que vocês querem, mas vocês têm 6 meses aí para produzir conteúdo dentro do nosso restaurante. Entre o almoço e o jantar, o espaço é de vocês. Caraca. E aí, então, se você colocar F4L Hooters no YouTube, você vai ver os conteúdos que a gente fez. Nessa época que a gente fechou essa parceria foi quando o Bruno entrou. O Fred Bruno. Mas antes era eu e o Rafa, a gente produzindo e entendendo como é que era esse mercado. Uma coisa interessante que o Rafa chegou a contar, como foi, eu quero também saber a sua visão, como foi, tipo, na hora de chegar para essa entrevista, para conversar com eles, que ele falou que ele estava completamente em choque, queria saber a sua reação. Com o Hooters. Com o Hooters. Foi engraçado. Antes a gente já tinha tido 2 negativas, de 2 bares. E esse era o terceiro. A gente chegou, lembro, nossa, exatamente, fui dirigindo, então tava eu, o Bruno, o Rafa. Aí a gente chegou cedo, a gente foi almoçar um PF na esquina, almoçamos e levamos impresso, uns slides impressos. A gente encadernou para poder levar. Olha a época que era. Então a gente chegou para conversar, era um gringo que cuidava do marketing. Se não me engano, ele era australiano. E a gente sentou, apresentamos, olha, nós temos um canal que vamos falar de esporte, vamos trazer convidados aqui, ou seja, para sua marca é bom, porque a gente vai trazer jogador. A gente até colocou o Cafu como uma das primeiras entrevistas, para vir aqui no seu restaurante, então você vai poder usar o conteúdo que a gente vai gravar para a sua marca, vai estar tudo vinculado, a gente apresentou dessa forma, então era eu, Rafa e o cara na mesa, a gente falou, o cara, eu não entendo nada do que vocês estão falando, eu não sei do que vocês estão falando, mas eu confio em vocês me passaram credibilidade. E aí ele deu carta branca pra gente gravar, cara. Caraca. Foi assim. Então, a gente queria trazer muita informação, mas o gringo não sabia nada de futebol. Não podia trazer referência de jogador, de projeto, nada. Mas nosso primeiro passo, antes de ter um vídeo subido no YouTube, era esse. Apresentar o projeto para uma marca, porque a gente precisava ter um respaldo, a gente precisava ter alguém grande, parceria para a gente ser visto. Então esse era o nosso... E depois a nossa meta era chegar no Desimpedidos. Para ter a segurança também, né? Sim, porque a gente não tinha espaço para gravar. Não tinha, como você tem um estúdio aqui, naquela época, 2012, 13, cara, não existia. Acesso a equipamento era absurdo. Era absurdo. Então a gente precisava ter um local com estrutura para a gente passar endereço para o convidado ir e a gente produzir conteúdo e a gente conseguiu. Então assim, acho que foi muita sorte a gente estar lá e o cara foi com a nossa cara. Ele falou assim, beleza, gostei de vocês. Da hora. E assim começou. Tipo, a sua caminhada, principalmente começando pelo esporte, assim, é muito interessante. E aí eu quero te perguntar como que você chegou até o Alê, por exemplo, a partir do F4L, porque tem a saída do Fred pro Desimpedidos por conta do moleque da base, aí a questão dele ir pro Desimpedidos abre algumas portas para vocês também, até a participação de vocês na Supercopa, o patrocínio da Nike, a segunda fase com o Palermo, por exemplo. E aí, tipo, como que você chega até o Alê naquele momento, depois de tudo isso? O que te levou até o Alê, por exemplo? Nesse período com o Fred, a gente começou a gravar até a Copa do Mundo, e a gente começou a soltar os vídeos nessa época. Então, a gente comemorava quando tinha 300 views ali, então a gente estava muito feliz. Então a gente começou a fazer e a gente não conseguiu nada na Copa. Nada que eu digo, assistir um jogo, por exemplo, a gente não conseguiu. Mas a gente produziu conteúdo. Então, de 2014 até o final, a gente já estava planejando 2015. Foi quando surgiu a vaga, o Andreoli saiu, e a gente falou, mano, você tem que se inscrever porque você é a cara do projeto lá, falou pro Bruno. E, enfim, acabou rolando, ele acabou indo, e nosso fechamento ali, quando a gente começou o canal, era
alguém vai ter que dar certo, não importa quem, e todo mundo vai se ajudar. Esse era o nosso fechamento ali. E foi o que aconteceu. Aí o Bruno foi. Então nós ficamos em 2015, porque ele foi como estagiário lá, né? Ele não estava efetivado. Em 2015 nós pausamos o canal. Vai que ele volta, a gente ficou esperando. Então quando ele foi efetivado em 2015, voltamos com o canal em 2016. Nessa volta, a gente começou a fazer entrevistas. Foi aí que a gente conheceu o Ale. Então a gente fez uma série com o Mauro Betti, vários jornalistas e jogadores. Nisso eu conheci o Ale em 2016. A gente fez a entrevista lá na ESPN. E continuamos com o canal. Então, 2016, 17, 18, o F4L cresceu, tanto que o Palermo entrou, a Isa Rota também entrou. Então, éramos 4 para fazer o canal e as coisas aconteceram para o F4L. Depois, já para responder essa pergunta do Ale, mas se depois quiser, posso responder também sobre essa época do F4L. Quando o Ale sai da ESPN e vai para esporte interativo, na ESPN ele não poderia ter nada de internet. Quando ele sai, no contrato, ele poderia fazer. E aí ele estava procurando gente para fazer o canal. E ele conversou com alguns conhecidos no mercado e 2 deles me indicaram para o Ale. Um deles foi o André Barros e outro foi o Rodrigo Globo. Então aí ele falou, pô, 2 pessoas diferentes indicaram uma pessoa, então eu vou conversar com ele. Aí ele veio, falou, só preciso abrir um canal e quero fazer um projeto. Eu falei, tudo bem, então eu posso encabeçar. E virei o diretor do Ale Oliveira. Quando ele fala, o diretor, era eu que estava atrás da câmera lá fazendo. Então, aí eu começo o canal do Ale do zero, fui eu que abri o canal, fui o primeiro inscrito, e hoje está com acho que 500 mil. Então eu fiquei com o Ale 2018, 19 e 20. Então foram os anos que eu construí, aí tem muita história de bastidor, aí muita coisa que aconteceu nesse período, né? Mas eu acho que o importante também é entender esse movimento, porque o Ale ele foi pioneiro, tanto na linguagem que ele fazia na ESPN, de mais leve que hoje, parece que virou o padrão, né, da comunicação esportiva, mas também na internet, porque ele sempre foi a cara da internet. Eu lembro quando ele foi no Desimpedidos na live, na primeira vez, ele ganhou uma porrada de inscritos, porque a molecada descobriu, abraçou ele e a linguagem casava com a internet. Só que as TVs ainda não entendiam que o apresentador, o creator, né, o influencer que está dentro da TV, se ele tiver uma rede social forte, agrega para a TV também. E naquela época eles não entendiam. Então falou, você não pode produzir conteúdo. Isso você pode, isso você não pode. Então foi um período difícil que me ajudou bastante também a desenvolver essa leitura de conteúdo na internet, porque ele não poderia fazer o que ele fazia na TV. Então ele tinha que fazer outro tipo de coisa. E aí a gente teve que rebolar bastante, mas deu certo. Foram 2 anos que o canal cresceu bastante e ele conseguiu ali seu espaço na internet. Pô, que legal, até porque, tipo, antes de tu falar da questão do F4L, do desenvolvimento até chegar no Ale, mas isso te dá também, o fato de você ter ido para encabeçar um projeto tão grande naquele momento, te deu um respaldo muito grande nos bastidores, querendo ou não, porque hoje em dia, pra quem não sabe, o Léo é uma pessoa muito respeitada nos bastidores, principalmente na questão de podcast. Então, tipo, esse momento que você vai pros bastidores do Ale, você ganha esse respaldo de alguma forma? Um pouco antes, sabe por quê? A gente quando o Bruno vai pro Desimpedidos, teve a Supercopa, e nessa Supercopa, como tava praticamente toda a internet ali, a gente, foram 3 anos a gente convivendo, então a gente conheceu muita gente. E o que era escasso naquela época, tô falando de 2015, 16, 17, era filmmaker e gente para editar. Então tinha muito canal e tinha muita externa. Como eu tinha equipamento, era meu, eu levava sempre numa mochila, alguma coisa assim. Pô, Léo, faltou alguém, você pode cobrir? Então eu fui fazer vários canais e fui sendo conhecido nos bastidores. Tanto que um dia que é importante para mim, pessoalmente, foi o dia que o Cossielo foi gravar. Tava ele, o Gão, o Juca, ali na Playboy, e o filmmaker dele ficou doente e não pôde ir. E tava tudo marcado. Aí a gente tinha um grupo, né? Ele falou, pô, alguém pode... alguém para indicar? Tem uma gravação, deu problema aqui. Aí eu falei, pô, onde que é? Eu tinha acabado de sair de uma gravação, eu falei, tô com o equipamento aqui, posso ir, de boa. Aí eu fui, mas fui sim, de parceirado. Cheguei lá, foi o momento que eu vi que era importante eu ter uma rede social também. Quando ele vai e me marca, o Léo tá aqui para ajudando, tal. Em, assim, coisa de 2, 3 minutos eu ganhei 700 seguidores. Sabe? Louco, né? Foi instantâneo. E aí durante 24 horas que foi o story, cara, minha rede social
pum, explodiu. Então foi um momento ali de visão, porque muita gente me conheceu fora dos bastidores ali da internet, que eu também fazia esse tipo de serviço. Sim. Né? Então eu comecei, muitos canais de YouTube eu já gravei, fiz freela, assim, já perdi as contas. E isso me fez ser conhecido nos bastidores e eu entendi a importância de ter network. Isso mudou minha carreira. Isso mudou minha vida, na verdade. A importância de fazer network, entender como isso agrega e que posso levar para a vida toda, né? Até porque essa parada de networking é um papo que sempre entra, os meninos estão até ligados, a gente sempre fala de networking aqui, porque é aquilo que eu falo aos meus amigos também, é a parte mais importante, mano. Às vezes o seu diploma, ele também é importante, mas se você tá na sua faculdade e você não tá falando com ninguém, talvez você não chegue aonde você quer chegar, justamente porque você não tem o network necessário. E às vezes o network ele acontece de qualquer forma, né, tipo, né, Léo? Tipo, a parada de você chegar e na Supercopa você conseguir um networking, trocar uma ideia. Sim. É do nada, não é? É, do nada, e eu sempre procuro conhecer quem está em volta. Por exemplo, mano aqui gosta de samba. Então, eu vou encontrar ele em algum samba por aí. Pô, a gente já se viu lá na gravação. E assim, a rede vai acontecendo. Né? Então, é muito importante ter esse network físico, você tá nos ambientes, saber com quem você está conversando, e não ir por interesse, mas trocar ideia, porque as coisas se conectam, pessoas se conhecem pessoas. E também o network na rede social. Algo importante também que eu aprendi, para você que está assistindo, não importa o número de seguidores. Você não precisa ter muitos seguidores, mas às vezes é importante quem te segue. Isso eu ouvi de várias empresas que eu fui fazer consultoria, que não é do mercado, assim, mas assim, precisava montar o estúdio, precisava fazer alguma gravação aqui, aí me chamava. Aí eu falei, por que você me chamou, né? Onde você me achou? Cara, só ver quem te segue. Então, pessoas importantes que me seguem, porque eu não tenho muito seguidor, né? Não sou um influencer que tem muito seguidor, mas pessoas que me seguem são importantes. Então, isso faz parte de network. Né? Então, sempre que eu vou, onde eu vou, eu procuro me conectar com as pessoas, entender, porque eu acabo rodando por aí e a gente encontra novamente, né? A gente vai se encontrar em algum evento, a gente vai se encontrar em alguma gravação, e aí já tem uma conexão, entendeu? E assim as coisas acontecem, porque vai aparecer um projeto para você, vai aparecer um projeto para mim. Hoje mesmo, cara, tem um amigo meu que é do interior do Rio de Janeiro, um moleque que está começando um conteúdo. Ele falou, Léo, eu tô atrás para Kings League, lá não consegui ingresso, enfim, você consegue me ajudar? Já tem um parceiro meu que está lá, já conectei, falei, dá para dar uma força para ele? Pô, consigo, já conectei os dois, e o ano que vem vai ter esse conteúdo e o moleque vai conseguir, entendeu? Pô, que legal. Então é isso, é conectando pessoas, isso aí é meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Pô, mano, bacana, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, mano, e eu acho muito importante porque, querendo ou não, você não sabe quando alguém vai te ajudar e você não sabe quando você vai ajudar alguém e o que aquela ajuda que você está dando para certa pessoa vai fazer por você. Mas até girando um pouco nessa questão que eu cheguei a citar em podcast, eu quero saber como que você chegou nessa questão de você prestar mais atenção nos podcasts. Tem uma história engraçada do seu joelho na Arena Corinthians. Então, tipo, eu quero saber como que você chegou nesse lugar. Vamos lá. Já falando desse evento aí da Arena, que conecta várias coisas. Fomos fazer um jogo de YouTubers na Arena Corinthians. No final de 2000, agora deve ser 18, 19, deve ser 18, final de 18. Então, no jogo de YouTubers, eu fui para gravar, mas aí eu falei, não, dá para você jogar. Eu sempre joguei no Gol, né? E eu fui, na época a gente era patrocinado pela Nike também. A gente foi jogar e, já tinha os goleiros lá. Falei, acaba indo, vai pra linha, que tá faltando. Eu não jogo na linha. Eu tenho duas pernas esquerdas, não tem como. Mas enfim, estava lá no jogo, estava chovendo pra caramba nesse dia. E aí, na marcação, inclusive tá no YouTube, você pode colocar jogo dos YouTubers Arena Corinthians. Eu estava lá marcando, simplesmente Fred na minha frente, Ale Xavier e Thiaguinho. Então eu estava marcando, e eu não sou zagueiro, né? Enfim, numa jogada lá, acabei torcendo, o meu calcanhar ficou preso assim no gramado e quebrei minha tíbia. Quebrei, estourei, o ligamento também foi pro caralho. Caí lá, e aí quem me socorreu foi Milene Domingues. Que aleatório. Muito aleatório. E de lá eu fui pro hospital e eu tive que operar. E nisso eu fiquei 6 meses com o pé pra cima, com 7 parafusos aqui. E enfim, minha vida de esporte acabou. Mas enfim, esse período eu fiquei em casa, eu não podia sair, não podia gravar. Então eu estava trabalhando de casa, editando, estava me virando. E eu sempre fui estudioso em tendências, cara. E eu comecei a ver um movimento diferente, porque a gente estava na época de vídeos mais curtos
no YouTube. Então tinha o Rafinha, que era 8 minutos. Então esse era o padrão, de 5 a 10 minutos. E eu comecei a ver um movimento diferente, de algo mais longo, né? As entrevistas que a gente via na TV indo pro YouTube. Eu falei, pode ser, porque a galera mais velha vai uma hora ter tempo para consumir. Mas o que virou minha chave, e eu falei, nossa, podcast é o futuro, são os próximos anos, foi quando o Spotify, ele disponibilizou podcast no celular. Por quê? Antigamente, para você ouvir podcast, você tinha que ter um PC. Jovem Nerd era esse conteúdo. Você tinha que baixar o arquivo para você ouvir em casa. Ninguém tinha esse tempo, só adolescente para estar ali. Quando eu percebi que o Spotify disponibilizou o podcast, vídeos era só áudio na época, longo, no celular, eu falei, cara, qualquer pessoa pode ouvir em qualquer lugar. Eu falei, se no celular dá para ouvir, daqui a pouco vai dar para assistir. E eu falei, então aí tem alguma coisa aí. Eu comecei a estudar como é que funciona, o que era esse mercado. E aí eu fui entrar para tentar me conectar com o Spotify para entender, não tinha escritório no Brasil. Não tinha, simplesmente não tinha. Beleza, consegui colocar no YouTube e consegui subir fiz um piloto ali e criei o meu podcast em 2018, que era com os moleques da Quebrada, que chamava Cachorro de Feira. Então eu falava para quem ia trampar, quem ia e voltava do trampo, para ficar ouvindo no fone, tá ligado? Então comecei esse movimento e comecei a estudar. Aí eu conheci o Felipe Solari, que fazia o Sistema Solari, e o Flow, que eles são da mesma época, 2 meses de diferença um do outro. 2018 eles criaram. E aí me conectei com o Solari. Então ele me chamou, fui na casa dele, gravei com ele e me virou hoje meu irmão. Então eu comecei a estar no bastidor do podcast ali, entendendo como é que funcionava. Só que qual é o diferencial? O Solari, ele fazia gravado, porque ele veio da TV. E o Flow começou a fazer ao vivo, porque eles vieram do streaming. Essa foi a diferença de que as coisas explodiram. E aí eu fiquei já produzindo podcast em 2018, 2019. Eis que eu fui fazer um projeto de futebol era um aplicativo, mas era um canal chamado Apito. E nesse canal eu produzia, era a Luana Maluf, o Mil Grau, quem mais tinha? Era o Clebão Machado, que era um personagem que hoje é o Vitor, que é o narrador. Tinha mais alguns personagens, e também tinha o Magal e o Igão, que faziam um quadro lá e eu gravava. Aí eu cheguei e falei, Igão, eu tô com um podcast aqui de Quebrada, que é o Cachorro de Feira. Participa com a gente. Vamos, eu não sei o que é podcast, mas vamos gravar. Nisso que a gente foi gravar, ele teve que ir para os Estados Unidos para fazer um trampo lá. Depois que ele voltou, veio a pandemia. E aí não falei, depois a gente grava, certo? Disso tudo, aí como é que eu caio nesse mundo de podcast? Comecei a entender como é que fazia o ao vivo. Qual equipamento precisava. E eu tinha as coisas em casa, porque eu gravava, falei, pô, dá para usar esse gravador, fazer isso, conectar, e consegui fazer um ao vivo em casa. Falei, eu sei fazer. Aí abre um parênteses, coisa de louco. Fui num dia, tava indo numa reunião da Nike, me manda uma mensagem, um moleque, você pode gravar com meu pai? Falei, tá, quem é seu pai? Batoré. Olha que louco. Nossa, seu pai é Batoré? Duvido. Aí ele me ligou, não, quero tal. Fui até a casa dele à noite e ele queria montar um estúdio na casa dele. Eu falei, eu consigo montar. E montei. Nessa que eu montei, depois da pandemia, assim, veio a história do Igão. Que ele falou, quero montar um podcast. Isso antes do Flow. Quero montar um podcast. Eu falei, eu sei. Inclusive, eu montei na casa do Batoré. Nós fomos, eu e o Igão, na casa do Batoré. Que exemplo. Isso é muito aleatório, mas o Igão pode confirmar. Eu acho que eu até tenho o vídeo. Tomamos café na casa do Batoré e eu mostrei o estúdio que eu montei pro Batoré. Ele falou, Igão, é isso que eu preciso, vamos montar o meu. Beleza. E aí a gente começou a desenhar e aí teve a história do Flow, que aí ele me ligou e falou, o Jean falou para eu fazer lá, então eu vou fazer e depois eu monto o meu. E ele ficou lá 2 meses, depois ele foi montar e eu montei o estúdio lá do Podpah. Nessa que eu montei do Podpah, coisa assim, na mesma semana, eu estava numa gravação, o Vilela estava também nessa gravação, e me chamou que estava com problema, fui lá, montei o do Vilela. Nisso, depois, no Cocielo, ele estava lá no Podpah, a Tatá pediu também, montei o da Tatá. Nessa, foram 2 meses que eu montei mais de 15. Caraca, sério? Em 2 meses. Era toda semana.
porque não tinha quem estava fazendo. Sim, você era a pessoa Eu falei, cara, central da parada. eu tô com já a lista de equipamentos, então tinha a lista mais barata e a mais cara, ó. Qual equipamento você consegue comprar, compra e eu monto. E nisso foram mais de 15, Caraca. nesse período de 2019 e 20, né? E aí depois que veio, depois que passou a pandemia, aí eu fiquei nesses bastidores. Tanto que eu não estava no lugar fixo, não consegui ficar no lugar, estava sempre montando, eu sabia que uma hora ia acabar, né? Isso, eu estava sempre montei, porque eu entendia que o mercado ia aquecer se tivesse vários podcasts funcionando. E nesse período, aí eu consegui me conectar com o Spotify. Porque abri um escritório aqui no Brasil. Sim. E tinha um problema de quem era? Que era chamado Fora de Série, que era do André Barros, dono dos Impedidos. Ele tinha um podcast também, teve um problema e precisava resolver. Consegui entrar em contato com o Spotify, aí a atendente lá, que era a Bárbara, que hoje é a superintendente do Spotify aqui no Brasil, ela tinha acabado de entrar, falou, Léo, eu consigo resolver seu problema. Ela resolveu. E ela falou, eu preciso me conectar com esses podcasts. Eu falei, eu consigo. Aí eu levei lá para o Spotify, levei o Podpah, levei Inteligência, levei o Pod Delas, do João, levei uma galera. Né? Então aí eu me conectei com eles e teve essa parceria desde sempre. Então tudo que acontece lá no Spotify acaba me passando, eu faço meio que faço teste de várias plataformas, enfim, e aí as coisas aconteceram. Então assim, eu sempre brinco que eu não sou o cara que mais entende, mas eu tô no lugar certo na hora certa. Caraca. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Questão do network. Exatamente. Eu tava lá, os caras, a primeira pessoa que lembrou, pô, o Igão, quando falou podcast, eu já tinha conversado com ele sobre podcast, ele me chamou, porque ele lembrava da conversa que a gente teve, entendeu? Então é isso. Também, às vezes, até um insight que você tem, mas eu queria fazer uma pergunta curiosa, porque no meio desses podcasts que você acabou ajudando, você fez o do Vilela, e o do Vilela você fez em 2 dias, e eu quero saber como é que foi essa resenha de fazer. Porque, querendo ou não, o do Vilela é um dos que a galera mais gosta, que tem várias coisas interessantes lá, a estética do... ele é um gênio, ó, o Vilela é um gênio, assim, porque ele é artista, né, então... Questão de identidade visual, produção, ele é absurdo. O cara, como é que você fez isso tudo em 2 dias? Foi assim, eu tava numa gravação num podcast do Jansen, que é um comediante também, tava no Tatuapé. E o Vilela foi lá dar entrevista. Falou, pô, ele tava com uma produtora fazendo o podcast. Falou, pô, o cara vai sair semana que vem, eu já tenho episódio gravado, não tenho. Eu falei, faz o seguinte, vamos na Santa Efigênia, conheço o pessoal das lojas lá. Você tá livre amanhã? Eu falei, tô livre. Eu falei, então vamos amanhã. Então, se eu não me engano, era uma sexta-feira. Daí ele veio, passou em casa, a gente foi, que eu moro perto de Santa Efigênia. Passamos o dia lá, ele comprou todos os equipamentos que precisava, iluminação, câmera, microfone, tudo, comprou tudo. E eu falei, então, amanhã eu instalo. Aí, num dia nós compramos, no segundo nós instalamos, tanto que foi o primeiro lugar que a gente colocou a câmera no teto dos podcasts. Então que depois o Igão viu e falou, eu quero igual. E colocou lá também, com trilho, a gente colocou um trilho. Então, em 2 dias eu montei e deixei funcionando. E aí ele queria que eu ficasse lá. Só que para mim era muito longe, eu morava na Moca, lá era no Morumbi, então a logística também eu tava com outros, não tava, na época eu tava com a Lê ainda, eu tava fazendo junto com a Lê. Falei, não dá. Aí eu falei, preciso de indicação, tanto que eu coloquei o Mandíbula lá. Caraca, que legal. Ele falou, tem esse moleque aqui. Aí eu conversei com o Mandíbula lá, eu organizei, ensinei algumas coisas para ele e acabou ficando. Então foi, em 2 dias eu montei e aí seguiu, o podcast seguiu. Minha vida também seguiu, depois do Alê acabei indo pro Manual do Homem Moderno, fiquei 2 anos lá gerenciando e depois o Vilela me chamou, nesses 2 últimos anos, para eu montar a equipe do estúdio e então fiquei lá no Inteligência 2 anos. Até agora. Cara, que legal. Assim, eu quero te fazer até uma pergunta mais específica no sentido de, querendo ou não, pelo boom de podcasts e tipo, pelo padrão que acabou virando podcast, onde todo mundo quer ter um podcast de sucesso, eu quero te perguntar como você se sente de ter feito parte, querendo ou não, da história da internet? Cara, é difícil isso, porque quando a gente está no movimento, eu nunca fiz nada pensando na frente. Sempre fiz porque eu gostei. Eu gosto de fazer produção, gosto de esporte, gosto de música, então eu gosto de fazer as coisas. Eu nunca fiz pensando em estar lá na frente. Só que no ano passado, eu comecei a olhar para trás. Tantas coisas que eu já fiz. E aí eu comecei a ter essa noção de que, não da minha importância, mas do que, por onde eu já passei, né, o que eu construí. E ainda não tenho essa noção, eu não tenho essa percepção. Né?
Mas listando as coisas, eu falo, cara, eu vivi bastante. E eu vivenciei cada lugar que eu estive, cada projeto que eu fiz. Então eu vivi muito. Então, eu sou muito feliz com o trabalho que eu tenho, eu sou muito feliz das coisas que eu fiz. E olhando... Hoje minha filha está com 18 anos, a mais nova. Então a gente foi num evento no samba e conversando, muitas pessoas vêm conversar comigo, né, que me conhecem de evento e tal. E, pai, de onde você conhece? De onde você conhece? E, do trabalho. Então hoje, olhando para trás, até porque elas eram pequenas quando o F4L começou, né, eu vejo que eu já transitei muita coisa. Se isso vai ser importante lá na frente para alguém, não sei. Mas para mim foi, e eu acho que para as pessoas que eu estava ali junto também, né? A história para contar, eu sei que lá na frente, quando eu ficar velho, eu vou ter muita. E é uma coisa que eu acho que eu preciso começar a anotar. E onde eu passei e histórias pontuais, assim, que acho importante nessas intersecções, como essa do Igão, do Podpah, né, como a do Vilela, o Ale também, e vários canais, várias coisas que aconteceram, que eu tava ali, presenciei, e que eu acho que vale anotar para um dia, quem sabe, virar um livro. Pô, com né? certeza. Você, por exemplo, você fez parte tanto, acho que o primeiro episódio do Lutz e o segundo episódio do Fora de Série, por exemplo. Sim. São dois que você participou. Você provavelmente você ajudou a fazer a questão do jogo de câmeras também deles? Do Fora de Série, sim. Do Lutz, o Lutz, ele era um dos, acho que um dos primeiros, acho que é um dos primeiros canais de cortes do Brasil. E ele entendia muito de corte. E aí teve um corte, não lembro de quem agora, de algum podcast que eu estava produzindo, que ele fez e pegou mal com o convidado, a thumb. Aí eu falei, mano, essa thumb tá um pouco a mais, precisa trocar. Ou foi mal, não era a intenção, e a gente se conectou. E aí eu comecei a entender esse mundo de cortes também de podcast. E aí quando ele abriu, o dele, né, ele queria tirar umas dúvidas também, a gente trocou ideia e ele me chamou para resenhar. Então é um moleque também que, assim, genial. Assim, do que ele faz é genial. Então eu me conectei e eu sempre faço questão de, quando eu me conecto pela rede social, na primeira oportunidade de me conectar pessoalmente. Até gente fora de São Paulo. Sim. Então eu faço questão. Porque o meu mundo é esse, né? Então o do Fora de Série também, eu participei, fazia as gravações, as captações, nem sei se eu fiz edição nesse. Eu acho que... Eu fiz edição, eu fiz a edição também. E ali eu conheci muita gente, porque ali é outro patamar. Uma coisa que é importante para quem gosta de network, porque eu optei em fazer operação de podcast. O que é operação? Você ficar atrás da câmera ou fazendo os cortes, ali, corte de câmeras, né? Porque eu me conectava e ouvia... Cada podcast é uma palestra. Sim. Então, se eu fazia 4, 5 por semana, era 4, 5 palestras. Sim. E 4, 5 pessoas que eu me conectava. Então, assim, tava lá no começo do Podpah, era um tipo de convidado. Tava ali no Fora de Série, é outro padrão. Ali estamos falando do advogado do Neymar, estamos falando dos empresários, é gente muito grande, muito grande. E do Vilela, que é o absurdo também, é tudo. De Frei Gilson, André Surak, na mesma semana. Foi assim. Então, eu me conectei com muitas pessoas, cara. O do Pablo Marçal lá do Laudo, eu tava lá, eu fui um dos que não deixou o Laudo ir pro ar. Então, assim, eu me conectei. Então, é uma questão de escolha para otimizar tempo. Ou seja, eu precisava me conectar com mais pessoas possível. Então, estando no podcast, no bastidor, eu acabo conversando, né? Então, para mim, foi importante isso. Estar ali, conectar com pessoas, produzir e aí hoje olhar para trás, né? Pô, mas eu acho isso que você falou muito interessante porque eu acho que é um processo natural. Todas as pessoas, assim, por exemplo, vou dar um exemplo claro. O Brino, ele era social media do Léo Picon. Então, tipo, eu acho que, tipo, até pra você, nossa, eu sou editor de tal pessoa, eu queria ir pra... Mano, calma. Cada um tem seu tempo, eu acredito, tá? Sabe, tipo... Você vai se adaptando, vai conhecendo as pessoas, às vezes você vai estar trabalhando com um cara muito maior do que você, mas esse cara vai te ensinar tanta coisa. Exato. Que você vai colocar aquilo que ele está te ensinando em prática. Ele vai te dar insight para você fazer tal coisa ou tal coisa, e isso vai te ajudar querendo ou não. Então, tipo, eu vejo isso muito como, tipo, algo que a pessoa vai lidar de qualquer forma. Eu acho que até a forma que você faz, de, tipo, você começou de um jeito e tem Tem que se adaptar. Dois lados, sabe? É assim, ó, você que está assistindo, você está vendo 2 pessoas aqui, mas na sala entraram 5 pessoas. Para produzir esse conteúdo. Então, todo lugar tem uma equipe por trás. Sim. Então, você gosta de futebol, gosta de YouTube, gosta de rede social, até dos verticais, TikTok, Reels. Você quer estar ali? Ok, mas talvez não seja o lugar inicial. Então, tem muita gente atrás, muitas funções
que a galera não sabe. Uhum. Então, para trabalhar no podcast, vou dar um exemplo como podcast. Flow, Podpah, o Inteligência, qualquer que você conheça aí. Tem os apresentadores, tem alguém que está operando a câmera, tem alguém que está operando os cortes de câmera, tem alguém monitorando o áudio, tem alguém produzindo o convidado, tem gente fazendo agenda, tem gente fazendo comercial, tem gente fazendo os cortes da rede social, tem gente postando na rede social, tem gente fazendo a legenda. Então tem tanta função para exercer que basta estar no projeto que aí você vai conseguindo o seu espaço. Você faz o seu networking, que é onde você se conecta com essas pessoas que às vezes estão ali, ou aquela pessoa que está atrás da câmera, aquela pessoa que está na frente da câmera. E você não sabe, tipo, a pessoa que está na frente da câmera, às vezes ela não vai te dar a oportunidade que uma pessoa X que está atrás da câmera pode te entregar, saca? Então é muito isso. Eu aprendi no evento o seguinte, em esses eventos que a gente vai, às vezes entrar pela porta principal não é o mais legal, entra pela cozinha. Que ali ninguém, só você tá com um crachá, ou com algum, nem precisa ser o crachá do evento. Sim. Você tá com um crachá, você pergunta, a entrada é por aqui, que eu preciso ir lá no palco. A cozinheira fala, não, pode entrar, entendeu? Então, na porta de entrada vai ter segurança, vai ter a hoster lá com a lista, vai ter... Cara, na cozinha tá sempre aberto, entendeu? Então, vai por um caminho mais tranquilo, estando lá dentro do evento, aí você desenrola, pô. Pô, demais. E assim, é uma pergunta que eu quero muito fazer, porque na pesquisa de pauta, até uma coisa que você citou agora há pouco sobre o MHM, que é o Manual do Homem Moderno, que eu na adolescência, se eu não sou um escroto, foi graças a esse canal. Porque assim, mano, eu assistia todo dia, era, mano, matinal pra mim, eu queria saber de ti, como foi trabalhar na MHM, saca? Tipo, porque foi um boom muito grande, tipo, até contra a corrente daquela galera Red Pill e tal, e entregar um conteúdo legal e saudável pra um cara, por exemplo. Então, tem dois momentos aí. Eu já conheci o Ed e o Léo, na época que eles estavam, né? No começo do F4L, porque a gente participava dos eventos de YouTube. Então, estou falando de 2016. Então, a gente já gravava os desafios na época. Então, eu conheci o manual desde o comecinho. Ficamos amigos. E aí, em vários eventos a gente se encontrava, tal. Quando o Ed resolveu também montar o podcast nessa leva. E eu fui lá e dei consultoria para ele, e aí ele montou o podcast no estúdio e seguiu. Depois desse tempo, quando eu já estava me desligando do Alê, que ele foi pro eu não lembro mais, ele tinha saído do ESPN, foi pro Esporte Interativo, virou TNT, Esporte Interativo virou TNT. Então ele estava lá e ia pro Rio, alguma coisa assim, e o Ed me chamou, pô, eu preciso montar a equipe. Preciso que alguém gerencie a equipe aqui do podcast, que cresceu demais. E ele estava fazendo outras paradas. E ele me contratou para fazer isso. Eu nunca tinha coordenado pessoas. Eu geralmente estava lá fazendo freela ou fazendo o projeto na minha parte só. Sim. Então, a primeira vez que eu fui coordenar. Então, foi uma experiência assim, muito, muito boa. Porque eu tinha que entender a linguagem da molecada, o pessoal mais velho tinha que fazer essa ligação, meio de campo ali, sabe? Camisa 5, camisa 8, só a defesa e indo pro ataque também. Então eu coordenei e aí eu me conectei com a molecada também, provavelmente a sua geração. Porque a gente recebia muita mensagem e eu cuidava também da parte de próximos conteúdos que a gente ia fazer. Então, entendia muito as dores dos moleques, entendendo o que eles estavam precisando, e aí a gente produzia os conteúdos futuros, né? Então, aprendi muito ali como gerenciamento de equipe, gerenciamento de conteúdo, planejamento de conteúdo, porque o Ed, assim, ele é muito nerd mesmo no como fazer. E ele estuda muito cada passo que ele dá. Então, questão de planejamento e como as coisas dão certo é absurdo. Então é só ver quando teve o encerramento do MHM, ele abriu os canais dele com o nome dele, em um ano ele já estabeleceu de novo no mercado. Baita conteúdo, inclusive, tá? Se você não assiste, você tá buscando. Então se você quer saber sobre comportamento, sobre investimento, sobre moda, sobre cabelo, sobre perfume, e agora eu tô gravando também os podcasts do Ed que ele voltou, então eu tô produzindo lá também. Que da hora. E como que foi esse retorno depois de você ter trampado com ele no MHM? Cara, voltar com o time já andando. Então, foi muito rápido, porque ele falou, Léo, preciso que montar... Ele estava alugando um estúdio. Aí ele falou, dá para montar na sala da minha casa? Aí eu fui lá um dia. Aí eu medi, olhei, eu falei, dá, vamos testar. E aí numa tarde, eu montei os tripés, a gente acertou a luz. Tava eu e o Luca, que hoje grava com ele também. Sim. Então eu, o Luca e ele.
vemos as poltronas. Falei, mano, dá pra eu montar. É isso aqui, você quer, beleza. Aí eu testei ele, vamos desmontar e montar. Coisa de 40 minutos eu desmontei e montei. Falei, tá, mano, dá pra gravar na sua casa. Então hoje a gente grava na casa dele. E assim, como a gente já tinha essa sintonia, é a mesma sintonia que eu tenho com o Solari, por exemplo. Então só de olhar, eu sei se ele quer que dê mais tempo, ou a entrevista está com uma barrigada, ele precisa de dinâmica. Então eu já estava com a sintonia ali afinada. Que da hora. Então foi muito rápido, coisa de uma semana, mano. Nossa. Montamos o estúdio e já seguiu com as gravações e assim vai. Pô, que legal, mano. Eu acho isso muito importante. Por isso que eu às vezes, eu até falo, até dar um bastidor aqui. Eu sempre falo pros moleques que eu gosto muito de gravar à noite. Só que eu me acostumei muito a gravar de dia, porque é a sintonia de você já estar acostumado a falar com os caras e conversar e, tipo, ter tudo. Tipo assim, os caras. Tipo assim, tá se eu encaixado. Olhar pro lado, ele sabe como que tá, se tá da hora, se não tá. E é muito, muito da hora, tá ligado? Tipo, a atenção que, tipo, ele tá. Dá pra olhar no fundo do olho deles que eles estão prestando total atenção em tudo que a gente tá falando, tá ligado? Exatamente. E é muito importante isso, tá ligado? Eu fico muito feliz com essa parada, tipo, de querendo ou não, eles estarem prestando atenção e ao mesmo tempo, tipo, curtindo a parada, saca? Quando é gravado, a gente não tem o feedback da audiência no momento. E o feedback é quem tá atrás das câmeras. Então, geralmente, quando eu tô ali, eu tento dar esse feedback pro apresentador. Sim. Tá legal se não tá, mas é só com olhar, né, mano? É só olhar. A postura do corpo, não é? Pô, eu queria te fazer uma pergunta muito da hora, que assim, é principalmente sobre os seus conteúdos, mano. Você tem o seu canal, e tipo, o seu canal, e assim, e os vídeos que você joga no Instagram também, tanto no Instagram quanto no TikTok, eles são um pouco mais variados daquilo que você começou, que era futebol. E eu queria saber de ti, como é essa mudança de nicho, querendo ou não, de tipo, você tá fazendo conteúdo para futebol, como que você lida quando você tá fazendo para futebol, até se você quiser falar um pouco mais sobre a questão de como era no F4L, e agora que você tá fazendo um conteúdo mais seu, é negritude, é pagode, é samba, às vezes é uma coisa sobre o cotidiano que você quer falar, como você lida com essas duas paradas assim? Vamos lá. Quando eu comecei com o futebol, o conteúdo do futebol, foi porque no Velho Testamento, lá na minha adolescência, qual era a minha vida? Eu treinava todo dia futebol, ali no terrão da Moca. Então tinha um time, eu treinava todo dia. E depois dos 15 anos eu comecei a aprender cavaco. Então minha vida era samba e futebol. Minha adolescência até o início da fase adulta. E como eu tive que trabalhar, a vida aconteceu, eu me desconectei desses dois mundos, fui trabalhar em empresa. Né? Depois casei, tive filho, então larguei tudo isso. Quando eu entrei para a internet e o futebol, eu consegui reviver isso, porque... época de base, que você viaja para lá e para cá, come pão com presunto e um suquinho, né, que é essa alimentação, pô, a resenha de bastidor é o que mais eu gostava. É muito da hora. Então não era o jogo em si, era a resenha, era as viagens no ônibus, isso que eu gostava. E o samba também, a música também, eu sempre gostava, é o quê? De montar as coisas para o palco, não era um show em si, né, era a resenha, é isso que eu gostava. E com a internet eu vivenciei tudo que eu deixei para trás com o canal de futebol. Eu conheci todos os meus ídolos do futebol, eu conheci estádios, eu joguei em estádios, tive uma experiência que a Nike levou a gente lá para o México, estive com o Ronaldo lá no estádio, passamos 2 dias lá. Que loucura. Então eu vivi cada coisa, conheci todos os meus ídolos do futebol e gravei com eles também. Meu maior ideia era o Zete, pra você ter uma ideia. De São Paulo era o Zete. Porque eu acho que ele até melhor que o Rogério Ceni. Pode me xingar, mas como goleiro. Como goleiro. Não que o Rogério Ceni é maior, mas como goleiro, meu ídolo era o Zete. Então eu gravei com o Neymar, gravei com o Ronaldinho Gaúcho, gravei com o Ronaldo, gravei com o Neymar. Assim, mano, muita gente. Então eu vivenciei tudo. Até os Milton Neves, dividi microfone com o Milton Neves uma vez na Rádio Bandeirantes. Então eu conheci muita gente. Só que, quando você é apaixonado por futebol, ou pelo seu time, quando você começa a vivenciar isso, principalmente os bastidores, você se distancia um pouco de virar torcedor. Acontece. Com certeza. Aconteceu muito, muito profundo comigo isso. E o Rafa ainda, ele consegue ter a veia torcedor mais forte. Eu não, eu me desconectei real, porque eu vi muita coisa de bastidor, eu vi muita coisa pré-jogo e pós-jogo, e eu falei, porra, mano, eu não vou ficar sofrendo por causa disso. Caralho. Então eu realmente me desconectei. Gosto muito, paro para assistir. Copa do Mundo é a época que eu mais curto. Só que o dia a dia, meu time perde de 6, eu não fico mais puto, entendeu? Eu já larguei. E como eu me desconectei com o futebol,
e eu vi nesse mundo de podcast também, pô, começou a me bater a saudade não de tocar, mas de vivenciar a resenha do samba. Eu falei, pô, eu preciso voltar, não a tocar, mas pelo menos a frequentar. Sim. E como tem uma questão que é o seguinte, todo jogador de futebol quer ser pagodeiro, e todo pagodeiro quer ser jogador de futebol. Que da hora. Então você vai gravar com jogadores, eles querem falar de samba. E você vai com os músicos, eles querem jogar futebol. Então, e como tá sempre nos bastidores, eu me conectei com muita gente. Na época do Alê, como ele gosta de samba, na época do Alê que ele gravava muito, não só pagode, não só futebol, ele gravava com os músicos. Então conheci o Salgadinho, conheci a galera do Exalta, o Arlindinho, o Xan, conheci muita Ferrugem, conheci muita gente. O único que eu chorei foi o Péricles. O Péricles chamou a gente pra van. Ó, vamos lá na van, a gente sai da van gravando. A hora que eu cheguei, o Péricles na minha frente, igual você assim, comecei a chorar, pô. Porque eu era um moleque de 15 anos da época que não conseguia chegar. Enfim, e aí eu comecei a me conectar com essa galera. E eles me chamavam, pô, vai lá no samba, vai lá. Então eu comecei a receber convite. Eu falei, pô, acho que dá pra gravar algum conteúdo na minha rede social, porque tava meio parada, né? E eu comecei a gravar e começou a dar certo, cara. Começou a dar certo, começou a viralizar. Aí, como eu já conheci o Thiaguinho da época do jogo quando eu quebrei a perna e tal, aí eu fui, acho que no Tardezinha, mas outro evento, aí ele me compartilhou, e aí a gente começou essa conexão de rede social também. Então hoje eu acho que eu posso contribuir de alguma forma para o movimento que eu vejo que dos últimos 2 anos tem crescido novamente, e a nova geração que eu vejo como minha filha. O que eu curtia nos anos 90, hoje minha filha canta. Minha filha tem 18, isso, né? Então ela canta tudo que eu curtia. E hoje eu levo elas no evento, né? Então eu acho que eu posso contribuir de alguma forma. Estou ainda entendendo o formato de conteúdo que eu posso fazer. Mas eu tenho muitos amigos já de rede social, como o Brito, do Brito Podcast. Eu converso com o Brito desde o começo lá, em rede social. E a gente se encontrou num sambas aí e a gente virou meio parceiro. Então eu estou me conectando novamente nesse ambiente. Quero cada vez mais produzir e eu acho que, aí é uma leitura, como eu fiz leitura lá do Spotify lá de trás, é importante. Todo mundo tá focando em vertical, TikTok e Reels. Todo mundo só produz conteúdo para essa rede. Só que a maior rede, a mãe que cuida e que paga bem também, e que realmente é um parceiro, é uma sociedade, é o YouTube. A galera não tá dando atenção. O YouTube não é só podcast, mano, dá para você produzir conteúdo. E eu acho que aí é um diferencial. O pessoal que curte pagode anos 80, 90 e 2000, eles não estão no YouTube ainda. Por quê? Por falta de tempo, por falta de costume, por falta de referência. Então é muito comum estar no vertical. Porque é rápido. Na época que vai o tempo que vai no banheiro, ou o tempo que está numa fila, algum lugar no mercado, entra lá, vê alguma coisa. E já vê alguma coisa. Agora o YouTube tem que sentar e acostumar o público a consumir. E falta conteúdo de samba e pagode no YouTube. E é onde eu quero estar nos próximos anos, entendeu? Então eu estou pensando agora, estou entendendo o formato que eu posso fazer, estou testando muita coisa e estou jogando lá. Então eu uso minhas lives no YouTube para testar formato. Que legal. Então eu pego conteúdo que está hypado, vejo o algoritmo, como é que entrega, como é que faz, tempo de vídeo, até eu entender o público que está consumindo, e aí eu vou levar produção de samba e pagode para o meu canal. Legal. Legal, porque eu acho muito importante, porque assim, a ligação que o Léo tem com o samba ficar muito clara com tudo que ele falou aqui, mas tipo, eu acho muito importante essa ideia de puxar, porque essa questão é uma questão que eu tenho muito com rap, principalmente, gosto muito de samba, mas principalmente com rap também, porque eu sinto que a movimentação que o Podpah fez com Batalha de Rima, por exemplo, foi muito interessante, mas eu não acho que a galera que vai pra rua pra fazer entrevista tá no YouTube também. A galera que vai fazer um programa sobre, a galera que vai comentar sobre, ninguém tá, você não vai ver, tipo, é muito difícil que nem era antigamente, que tinha o canal Punchline que migrou pro TikTok também. É muito difícil você ver essa galera falando de rap principalmente, a não ser os principais portais, dentro do YouTube. O barato é vertical. E é essa a ideia que eu tenho também, de puxar pro YouTube, que, mano, eu tenho a mesma visão. Eu não sei se é porque eu cresci assistindo YouTube, mas é muito isso, tipo, o YouTube falta as pessoas terem essa noção do YouTube, sabe? Ó, você cresceu vendo YouTube, vocês cresceram com MTV. E MTV não tinha samba e pagode.
Era muito raro. No VMB, ali veio o Brown, uma época, aí chamou o Netinho para cantar, era muito rara as aparições. A gente não tem esse conteúdo disponível, a gente não tem para consumir. Falta. Então o YouTube está aí. E eu acho que o YouTube, fazendo essa leitura, que está tendo muita produção no vertical, ela como mãe YouTube, falo, né? A plataforma, ela vai dar um incentivo, alguma coisa vai facilitar para os próximos anos. Sim. Porque esse movimento está muito grande. Um indicativo, Tiny Desk. É só ver a repercussão que teve do Péricles e agora da Sandra de Sá, falando mais de negritude. Sim. A gente está muito carente desse conteúdo. A gente está realmente carente. Então, quando surge alguma coisa, explode. E o Tiny Desk do Péricles e tendo música, não só show, mas conteúdo musical e levando os músicos para dentro do YouTube, vai trazer o público também. E é um público muito grande. E você acostuma o público a assistir YouTube. A gente acostuma. Então é só criar formato jornal, de notícia. Como o mundo maromba, ele é um ecossistema próprio. Ele tem ali os influenciadores, tem os conteúdos e tem quem faz a fofoca, quem cria a treta, quem resolve a treta. É um ecossistema. Sim. O Samba e Pagode também precisa ter. Sim. O Brito está despontando, tem outros podcasts também de Samba e Pagode, mas o Brito despontou. Então ele hoje está nos eventos, mas ele não pode levar tudo sozinho, cara. Não pode ficar tudo nas costas dele. Sim. Então tem que ter vários formatos desse movimento. E assim, tem que ter, falando mais de negritude também, tem que ter uma linguagem que não seja, que não choque Sim. com um público mais velho, um público mais tradicional, porque senão desconecta. Então tem que ser uma linguagem mais popular, mais da Mais rua, aberta. que está no dia a dia, e nem só nessa linguagem que o pessoal coloca ali como certo, para se conectar com as pessoas e elas entenderem que é ali que... Até porque hoje dá para assistir YouTube na TV. É até a forma que você... Tipo, acho que o interessante é você pensar, tipo assim, como que as pessoas conversam numa roda de samba. Exato. Você vai puxar isso para dentro do YouTube, porque a forma que você vai passar essa palavra para dentro do YouTube vai ser a mesma forma que a pessoa tá conversando numa roda de samba. Ó, esse samba, ó, muito bom, aquela resenha, uma breja, todo mundo trocando ideia. É justamente isso. E aí eu quero puxar, você colocou essa questão de você puxar pro YouTube e tal, eu quero te fazer essa pergunta porque tem muito amigo meu que é filmmaker, que tem essa experiência atrás das câmeras e tem um pouco de dificuldade na frente da câmera. Eu quero te perguntar qual lado você prefere, porque você, querendo ou não, você começou um pouco também na frente das câmeras. Um bastidor era para eu estar desde o começo com o Fred e com o Rafa, lá no F4L em 2014, era para estar os três. Só que, se eu venho para cá, não tinha quem ficasse lá. E era para gravar e editar. Então não falei, mano, eu vou ficar aqui, vocês vão e é isso. E assim foi. Então sempre o Rafa quis me trazer para frente da câmera. Só que pela logística não dava. Eu comecei a fazer conteúdo no Instagram. Falar, até o Bruno falou, pô, é legal o jeito que você fala, a linguagem que você fala. Aí eu percebi que eu me conecto com outro público, entendeu? Pessoal mais da rua, mais da quebrada, mais do samba pagode. Então, essa linguagem que eu quero. Então, eu comecei a gostar. Minha paixão sempre foi rádio. Então, eu fiquei um tempo indo no Pânico, lá na Jovem Pan, como Robert, lá. Você nem sabe o que é Robert, né? Não, faço ideia. Vocês sabem o que é? Robert era o quê? Era um ouvinte que ia lá estar no estúdio no programa. Então, eu ficava vendo o Emílio ali. Fui várias vezes. Então, minha paixão sempre foi rádio. E eu ia descobrir lives no YouTube. É meio que meu programa ali. Sim. Então eu me conecto com as pessoas, eu consigo ter a troca. Então eu gosto do improviso. Então estar na frente da câmera ou atrás, eu prefiro estar... Se é algo gravado, se é com entrevistados, ficar ali atrás e dirigir. Legal. E dirigir, porque eu sei o caminho, eu sei o... algo que eu acho que eu tenho essa percepção é corte da câmera. Quando eu estava lá no Vilela, várias entrevistas, vários podcasts, programas que tiveram, viralizou pelo momento do corte do convidado, pela expressão. Então alguém estava falando, eu tenho a visão de todas as câmeras. Sim. Então o convidado estava falando e eu via que o Vilela, o entrevistado, estava ali com uma cara de desgosto e eu cortava exatamente nesse momento, que eu sabia que ia viralizar, entendeu? Então eu prefiro estar ali porque eu sei que vai render. Agora, quando é ao vivo, se tivesse um chat aqui, o improviso, pô, isso eu amo, cara. Sério? Eu gosto do improviso, eu gosto de estar no valendo sem poder voltar.
Sabe essa adrenalina? Então eu gosto disso. Então se falar, pô, vamos fazer uma live? Vamos. Não precisa nem falar o que é. Vamos um programa de rádio? Meu sonho é ter um programa de rádio com imagem assim, pra falar com meus parceiros. Pô, que Deu bacana. pra ficar na resenha. Tipo, você tem, até a próxima pergunta era essa, porque eu queria que tu falasse um pouco do seu canal no YouTube, que você chegou a citar essas questões de teste, mas também do Bom Dia com o Léo. Por quê? Porque aquilo que você tinha citado do podcast, de ser o podcast Quebrada lá atrás, você tinha falado em 2018, que era uma questão de você puxar pra conversar no começo de dia. Querendo ou não, você puxa isso agora pra live, não puxa? Isso. Então, hoje minha live, eu faço todas as manhãs. E às vezes eu faço à noite mesmo, mas eu sou velho, durmo cedo, cara. Então eu não rendo. Se eu vou acordar 5 da manhã, eu acordo bem, não acordo de mau humor. Mas à noite, cara, eu tô com o disjuntor caindo já. Então, o que eu entendi? Live no YouTube ou na Twitch, mas eu prefiro o YouTube. É a segunda tela, é a companhia. Na pandemia eu percebi isso. Muita gente morava sozinho e fica isolado. Muita gente estava trabalhando de home office. Você trabalha, você tá ali ouvindo música, alguma coisa, você tá sozinho, cara. Então, você vai fazer. Às vezes tem tipo de trabalho que é preencher planilha, escrever coisas, que você pode estar ouvindo alguém. E ouvir uma música é uma coisa, ouvir uma TV é outra, só que na TV você ouve a pessoa, no YouTube, numa live, você pode interagir com a pessoa que está falando. Então, eu entendi que existe um público que acorda cedo, 8 horas, vai começar a trabalhar 9, 9 e meia ou 10, que tem esse gap de horário, que tá ali, precisa de uma companhia. E eu abro para trocar ideia com o meu público, é pequeno, mas tá ali, eles estão ali todos os dias, e aí eu aproveito para testar formato, testar coisas e criar uma comunidade. Então, eu acho que todo mundo mesmo, precisa ter a sua rede social. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, não só para consumir, para ser seu canal principal. Todo mundo, como tem um home office ali, o escritorinho, tem que ter o seu estúdio, o seu home studio, que seja um painel, uma luz, um microfone e o celular ou uma câmera, um webcam. Precisa ter, porque esse vai ser o futuro, você vai se conectar com pessoas dessa forma. Quanto mais gente produzir conteúdo, mais conteúdo se tem para compartilhar. Né? Então não é algo exclusivo para quem realmente são os grandes. Não, todo mundo deve ter isso. E aí você se conecta com o que você quer. Um dia você assistir, e assim vai. Então o meu canal, eu sempre usei para teste, para onde eu trabalhei. Então eu testava formatos, testava coisas no meu canal. Com o algoritmo ali eu via se dava certo e seguia. Então hoje eu estou fazendo, estou com o meu canal principal, estou com um canal de cortes das minhas lives e pretendo abrir mais 2 canais futuros para ser segmentado e falar sobre samba pagode, sobre negritude e nesse formato. E eu entendo que o YouTube cada vez mais consolidado e dá muitas condições para você trabalhar. Então, como você pode ser um parceiro, você pode ganhar dinheiro também no YouTube. Então eu sempre vi, desde o lado do F4L, sempre vi, otimize seu tempo para produzir e fazer dinheiro. Nem que seja pouco, para cobrir os gastos, mas tem que fazer dinheiro, não dá para ser só por hobby. Então, já que o YouTube está pagando, eu consigo pagar a conta já lá de casa com o canal, que estou com 5 mil seguidores, 5 mil inscritos. Só que 5 mil hoje não quer dizer que mais inscritos você ganha mais dinheiro, não. É por watch time, por horas assistidas. Assistida e retenção do público, entendeu? Então se eu consigo manter ali 1000 pessoas todo dia me assistindo, tá ótimo, né? Então é só monetizar o canal. Monetizou o canal, cara, as coisas funcionam. Tem uma parada que eu ia te perguntar muito sobre comunidade, porque eu acho que é uma parada que a gente não chegou a conversar exatamente e é muito importante. E eu acho que é uma palavra também que fica aqui no programa muitas vezes, porque comunidade, querendo ou não importa o seu público, você tendo comunidade, você vai ter, querendo ou não, uma base de seguidores te acompanhando. E eu queria que tu falasse a sua visão sobre essa questão de comunidade. Ela sempre foi o nosso norte, na época do F4L. Sempre foi, na época que eu fui pro Alê, criar a base. Tanto que o Cancelados é um programa que o Alê faz, uma live. Eu estava lá dirigindo desde o começo. Era ele, Rica Perrone e o Pilhado. 3 malucos. Mas era a base que sustentou as redes sociais, entendeu? Então, a comunidade... Sempre eu falo, se você vai começar, trabalhe para você ter 1000 pessoas que te seguem, que te consomem. 1000 pessoas dá para você pagar suas contas. Cara, que legal. Você não precisa ter milhões de seguidores, cara. Você precisa ter uma base que te consuma. E aí essa base, gostando do que você faz, vai estar em todas as redes sociais. Quando você precisar, elas estão ali para te apoiar.
entendeu? Então você tem que ter sua base, tem que ter sua comunidade. E a internet é isso, a internet é nicho, pô. Você tem que criar e interagir e produzir conteúdo para ela. Não importa, todo mundo tem uma expertise em alguma coisa, cara. Nem que seja você cortar cebola de uma forma correta que ninguém mais faz. Pô, você consegue ensinar, as pessoas vão te seguir por causa disso. Então todo mundo tem alguma coisa que sabe fazer e tem que compartilhar com os outros, cara. E isso aí você cria a sua comunidade. Se a gente pensar que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, cara, se você pegar 1% de 200 milhões, entendeu? É gente pra cacete. Ainda mais que entender que a internet hoje tem público que é de fora do Brasil, que tá no meu canal, que é de Portugal, dos Estados Unidos. Então, se você pensar que tem o mundo todo pra te consumir, cara, gente. Dá pra fazer comunidade onde você quiser. Pô, tem uma parada que eu acho que você falou de comunidade, eu acho importante, principalmente de qualquer pessoa poder criar, eu falo muito isso pra minha namorada. Porque ela é veterinária e eu falo, mano, e ela tá começando uma pós agora, e eu falo, mano, você precisa puxar essa questão de comunidade e fazer a sua rede. Você não precisa postar todo dia. Mano, vai com calma, vai pegando o jeito, porque, mano, eu acho que o futuro de muitas profissões vai ser, tipo, óbvio que ela tem que ter a expertise dentro do consultório e dentro de uma clínica de veterinária, mas eu penso que, mano, você ter uma base de pessoas que te admiram e que querem, tipo, ter você como médico e assim vai, eu acho muito importante nas redes sociais, cara. Hoje, eu não sei se isso é positivo ou negativo, é só um fato. Hoje, na medicina, não é quem tem mais especialidade que tem a agenda cheia. Isso mesmo. É quem mais viraliza na rede social. Quando vai procurar um médico de pele, ou para ver seu cabelo, seu couro cabeludo, alguma coisa, você não vai procurar quantos doutorados ele tem. Não, você vai no Instagram e pergunta, vê lá, pô, ele tem tantos seguidores, então o cara deve ser bom. Entendeu? Então, hoje, quem produz conteúdo tem mais agenda cheia do que quem já estudou. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Não dá para saber. Futuramente a gente vai entender. Mas, hoje, se formou, você tem que ter uma linguagem. Por isso que eu falei, todo mundo tem que ter rede social, todo mundo tem que ter seu home studio, todo mundo tem que ter uma câmera, um microfone e saber falar. Você não precisa ser o rei da oratória, mas você precisa se comunicar com pessoas, que seja online ou offline. Você precisa ter um cliente, conversar com o cliente, fazer network, captar, e você vai ter que se comunicar. Então, desde pequeno, tem que entender. Saiu da escola, cara, hoje é muito mais fácil. No celular, a molecada já se grava. Na nossa época aqui, para eu me ver em algum lugar, não existia. Tinha que ter uma câmera, gravar, depois assistir em algum lugar, você se vê. Então, hoje a molecada já consegue falar, se gravar e postar tranquilamente. Então, acho que a linguagem vai ficar muito mais fácil. Mas todo mundo tem que ter, não importa a profissão que é. Não importa. Uma época da pandemia, depois da pandemia, muita gente, eu perdi as contas, que estava saindo da TV me procurou. Porque não sabia mexer em rede social, não sabia abrir um canal, não sabia como abrir uma live, não sabia que equipamento, assim, mas muita mesmo. Teve uma época, quando eu estava montando os podcasts, que eu não conseguia sair de casa, eu marcava a reunião uma atrás da outra, assim, por chamada, porque precisava explicar o básico. Muita gente de TV. Então eu conheci muita gente também da TV por causa disso. Cara, até pela expertise que você teve com outras pessoas. Né? Então, como é que faz? Como é que abre um canal? Que equipamento que eu preciso? Então, eu fui dando beabá e hoje eu me conecto com essas pessoas. Sim. Mas muita gente, cara. E assim, é só ver. Vou dar um exemplo. Busca aí, pandemia, deve ter no YouTube, Galvão Bueno aparecendo na Globo e no Sport TV. Como é que pode o principal narrador do Brasil na época não ter um home studio? Ele não tinha iluminação, era um microfone bosta. Não sei se era celular ou câmera. Vê a qualidade do Galvão entrando no ar, pô. Mano. Que loucura. Como é que pode o cara não ter um home studio? É loucura isso, né? Hoje em dia, pô, é impossível não ter. É loucura. Então, na época da pandemia era isso. A galera não tinha. Fazia um programa com puta áudio bosta. Que loucura, mano. Que loucura. Dá pra ver a indignação na cara dele. Não, a hora que eu vi, eu fiquei maluco. Como é que o cara vai entrar ao vivo na Globo ou no Sport TV com a iluminação ruim, o cenário todo escuro, com o microfone, você não conseguia ouvir com muito eco? Eu falei, cara, que loucura isso, não é?
Pô, muito. É loucura. Ó, Léo, ó, eu te aluguei bastante, mas eu queria te fazer, se você quiser falar um pouco antes do F4L, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu também fiz pro Rafa, que é o episódio anterior a esse. Quais são os próximos passos do F4L para 2026? Porque ele disse que tem umas coisas legais aí para vir, eu quero saber de você também. Cara, a gente tem conversado bastante. Não sei se o Rafa falou isso, mas é uma reflexão que a gente teve. Como a gente começou lá atrás e a gente nosso objetivo maior era trabalhar com internet. Esse era o nosso objetivo. Não trabalhar em nenhuma empresa, assim. E a gente conseguiu isso muito rápido. E aí, meio que a gente perdeu o sonho, a vontade, assim, pô, a gente conseguiu. E agora, né? E aí a gente foi fazer outras paradas. E a gente conversando, falei, pô, o F4L tem uma história, tem moleques que assistiu a gente, que hoje já estão trabalhando com... Quantos que hoje não estão em agência de publicidade, trabalhando com marca e falam, pô, assisti a vocês e tal. O F4L tem uma história dentro do futebol e eu acho que não dá pra gente, eu e o Rafa, deixar isso meio perdido, sabe? Eu acho que a gente precisa fechar essa história. A gente precisa construir essa nova leitura, porque o público mudou, o público cresceu, o público mais velho que era de TV está vindo para a internet. Tem um futuro aí que muita gente não está dando atenção, que é um público 60 a mais. É uma galera que é anos 60, 70 e 80, que hoje está se aposentando e está se conectando com a tecnologia, celular e TV. Esse público vai precisar de conteúdo. Então, precisa se produzir coisas, né? Então, a gente precisa voltar a falar com a molecada, falar com 30 a mais, 40, 50 e 60, por que não? Então, a gente precisa fazer ano de Copa do Mundo, né? Então, a gente quer voltar a fazer, tá entendendo o formato, onde a gente se encaixa hoje, né? Porque, como eu falei, muita gente no vertical e o YouTube ainda está muito meio largado ali. Sim. Então, a gente Até, precisa... por incrível que pareça, no próprio nicho de futebol. Era muito unido no começo ali, aí depois, pum, explodiu, diversificou e hoje está muito perdido. Então as coisas precisam ainda se assentar, todo mundo se estabelecer novamente num formato que se pague, né, também. As marcas precisam entender que o mundo não está só no vertical, o mundo não está só ali no TikTok e no Reels, precisa dar atenção para quem está fazendo horizontal no YouTube. Então a gente precisa construir um conteúdo mais maduro. E ano de Copa do Mundo, né, cara? O ano que vem são 3 coisas que vai movimentar o Brasil, que é Copa do Mundo, eleição e GTA. É isso. O mundo vai girar em torno disso o ano que vem. É isso. Depois do Carnaval, filho, é só esses 3. Então, quem produzir conteúdo e estiver focado, né, vai ter um lugarzinho aí. Mas eu tenho muito isso, porque o YouTube, na questão do nicho, no esporte, acho que hoje... tava vendo alguns conteúdos novos e a galera tá se achando no nicho do futebol, sim, tá começando a fazer conteúdos um pouco mais diferentes. Antes era sempre a mesma coisa, só que o que era sempre a mesma coisa no TikTok, agora tá se tornando no YouTube. Tipo assim, as pessoas, elas pegam o mesmo formato, elas tentam dar uma identidade para aquele formato, mas elas não criam um formato próprio. É cópia da cópia. Tipo assim, olha, essa é a minha identidade nesse formato. Só que, tá... Que outro formato que você tem além desse, sabe? Então, tipo, eu acho isso muito importante pra trazer essa diversificação que a gente tinha lá atrás no YouTube. Que era o Banheiristas, era o F4L, era o Desimpedidos, cada um fazendo uma coisa. Tipo, olha, isso aqui é parecido, mas não tem nada a ver, tá ligado? Eu acho isso... E na época, tipo... Não, porque no almoço eu vou assistir o F4L, aí às 6 da tarde vai sair o Fred mais 10, aí à noite vai sair, pô, Desafio no Banheiristas, aí você já tinha, tipo... Pô, adolescente tinha... certinho, o adolescente hoje tá perdido. Não tem mais essa rotina perfeita, tá ligado? Nossa, é louco. Mas assim, né, eu quero muito te agradecer. Muito obrigado, mano. Mas assim, queria que você assinasse aqui, se você quisesse falar das suas redes, tem muito nome legal aqui. E vou explicar, os meninos já sabem qual é que é a rotina. Vou te explicar por que essa camisa. Essa foi a primeira vez que eu trabalhei com comunicação esportiva, que foi na Taça das Favelas. Deixa eu esticar aqui pra você. Aqui, ó. Fica à vontade onde você vai assinar. Foi a primeira vez que eu trabalhei com esporte e aí comecei meu primeiro programa de futebol. Eu acho muito importante para não esquecer de onde eu vim, de onde eu comecei, trazer, principalmente para ligar uma coisa a outra. Então tem várias assinaturas importantes aqui, todo mundo que passou pelo Relíquias tem assinatura aqui e eu quero que tu divulgue suas redes aí. Muito obrigado. Também eu tenho uma dessa aqui, cara, todos os pentas que eu gravei, eu tenho... mas você tá com muito mais... Não, mas calma. Não é isso. É pra ter registrado mesmo, cara, a história, entendeu? Então, eu tenho essa camisa que eu tenho do Brasil, era de 3 estrelas ainda. De 3, era de 4. Não era penta, ainda era tetra, mas era de 2002. Então,
onde eu fui sempre era uma vitória mesmo conseguir, cara. Então eu tenho guardadinho lá, então Pô, fico feliz. isso aí no futuro você vai olhar com muito orgulho, cara. Com certeza. Agora divulga suas redes, Vamos pode lá. ficar à vontade. Onde você procurar, coloca Léo Usui. Léo USUI. Aí você vai me achar. Então, TikTok, Instagram, no LinkedIn também você pode me achar, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Coloca Léo Usui que você me acha e eu tô aparecendo em alguma coisinha lá, produzindo conteúdo. Pode ter certeza, ó, você aí que assistiu até o final, você teve uma palestra, uma aula desse cara que é um gênio. Valeu, Léo. Muito obrigado, menino. Boa Nóis. sorte pra você. Que é isso, tamo junto. Valeu.